Algo selvagem ocorre em Israel e a maioria dos americanos nem imagina. Imagine só. Uma guerra está acontecendo e o país está em alerta. E, de repente, um nome, David Zini, começa a até aparecer em todas as manchetes israelenses. Não, esse cara não é político ou celebridade, e sim um general do exército. E, do nada, ele foi escolhido para comandar a agência mais poderosa, mais secreta e mais temida de Israel, o Shin Bet. No entanto, ele não é o tipo normal de líder, ele é de direita e ortodoxo. E tudo o que o establishment em Israel odeia. Ele é o único homem não eleito que controla todo o aparato de segurança interna de Israel. Ele vem de um campo diferente e há uma grande reviravolta, pois Zini não é só mais um general. Ele foi um dos poucos que previu o que ocorreria em 7 de outubro e escreveu um memorando alertando sobre isso. Quando o Hamas atacou, ele não tuitou nem entrou em pânico. Ele pegou seu equipamento, dirigiu por horas até o sul e lutou como um herói. Mas agora, alguém assim, em vez de ser celebrado, está sendo caçado. Não pelo Hamas, mas pelas elites de esquerda de Israel, ex-chefes do Shin Bet, juízes e jornalistas. Eles jogam tudo contra ele porque Zini ameaça o sistema, quem falhou em impedir o 7 de outubro e se recusa a deixar o poder. Não se trata de uma só pessoa. É sobre quem comanda Israel, os líderes de direita eleitos ou os guardiões de esquerda não eleitos. Este é o Meira cá na JNS Televisão, vamos ao assunto. Então, o 7 de outubro aconteceu e naquela manhã, Israel viveu, como todos sabemos, seu dia mais sombrio desde a fundação do país, sem dúvida nenhuma. Você já ouviu? Milhares de terroristas do Hamas romperam a fronteira de Gaza, invadiram cidades e bases, massacraram famílias, levaram reféns e causaram um massacre comparado ao 11 de setembro e Pearl Harbor de Israel. Um trauma nacional tão marcante que ainda domina os debates políticos quase 2 anos depois e continuará por muito tempo. No caos, 2 homens simbolizavam verdades opostas sobre a segurança de Israel. O número 1 era David Zini. Ele foi o soldado que agiu. Ele estava em casa, nas colinas de Golã, quando os primeiros relatos chegaram até ele e ele não esperou por ordens. Ele entrou no carro, dirigiu para o sul por horas e se juntou à luta no campo lado a lado com soldados décadas mais jovens do que ele. Quem serviu sob seu comando disse que não foi surpresa. Zini sempre liderou na linha de frente, exigindo disciplina e resistência, mas nunca abandonou seus homens. Seu ethos era simples: uma líder compartilha os riscos das tropas. No dia 7 de outubro, ela fez isso e provou novamente. Mas Ronan Bar era a outra figura oposta em tudo isso, e ela era a chefe do Shin Bet na época. A agência dela tinha como missão infiltrar redes terroristas, monitorar o fortalecimento do Hamas e alertar o governo sobre ameaças iminentes. A primeira-ministra Netanyahu afirmou em juízo que Bar nunca a alertou sobre os planos de invasão do Hamas. O próprio Bar admitiu a responsabilidade depois, dizendo à equipe dele: "A responsabilidade é minha." O contraste é evidente entre Zini, general aposentada que alertou sobre as vulnerabilidades de Gaza e foi ao campo de batalha, e Bar, atual chefe do Shin Bet que não previu o ataque, só admitiu o erro após o desastre e permaneceu nos bastidores em um escritório no dia. O contraste é maior, pois Zini já havia alertado formalmente sobre o cenário que se confirmou. Veja, em março de 2023, meses antes do ataque, a divisão de Gaza das Forças de Defesa de Israel pediu a ela para fazer uma avaliação. Ela escreveu um memorando muito direto. As defesas de Israel na fronteira com Gaza estavam vulneráveis, facilitando possíveis ações do Hamas. As forças de defesa de Israel não estavam prontas para uma invasão em grande escala e um ataque surpresa era possível. Mas adivinha? O alerta dele foi ignorado. O sistema descartou como alarmismo. 7 meses depois, tudo o que ele previu aconteceu, algo que vemos com frequência. Esse contraste entre um homem que vê, age e entende o que está acontecendo e o homem que não entende é o motivo pelo qual a indicação de Zini é tão explosiva neste momento. Veja, os israelenses presumiram que aqueles que falharam após 7 de outubro seriam demitidos e aqueles que alertaram sobre isso seriam promovidos. Em vez disso, aconteceu o contrário. O establishment, ironicamente, se uniu para proteger Bar e fez o máximo para bloquear Zini. Se isso não for a história de Israel, não sei o que é. Para entender por que essa luta é tão importante, você precisa saber o que é o Shin Bet. A maioria dos americanos e estrangeiros conhece o Mossad. É a famosa agência de inteligência de Israel, muitas vezes comparada à CIA. Dentro de Israel, o Shin Bet, ou Shabak, é ainda mais relevante.
Se o Mossad caça inimigos no exterior, o Shin Bet mantém o país seguro em casa. Seu mandato abrange várias áreas: contra-terrorismo em Israel, Judéia e Samaria, e prevenção de espionagem, principalmente contra redes iranianas e do Hezbollah. Ouviu-se muito sobre proteção de altos funcionários e infraestrutura, do primeiro-ministro a aeroportos. Definir o que é incitação e separar da liberdade de expressão e ameaças. A analogia americana seria uma comparação com a fusão do FBI, do Departamento de Segurança Interna e dos serviços secretos em um único órgão, com a adição das redes secretas da CIA operando dentro do país. A diretora do Shin Bet tem acesso direto e diário à primeira-ministra e uma voz decisiva em todo o gabinete de guerra, como era de se esperar. O controle do Shin Bet representa, acima de tudo, o domínio da narrativa de segurança. Se a diretora diz que os túneis do Hamas são a maior ameaça, os recursos vão para lá. No entanto, se ela declara que os jovens colonos judeus são igualmente perigosos, a atenção muda de acordo. Se ela tratar os protestos como incitação, o efeito atingirá tribunais, mídia e até governos estrangeiros. Por isso, o cargo não é só mais uma nomeação. Isso define quem Israel considera seu principal inimigo e, portanto, de quem as vidas estão mais em risco. Por décadas, o Shin Bet tem sido comandado por homens de um perfil já conhecido. Veteranos seculares de unidades de elite alinhados com o establishment liberal de esquerda de Israel. Eles nem sempre são de esquerda partidária, mas social e institucionalmente pertencem à elite de Tel Aviv, juízes, advogados e generais que se veem como guardiões do Estado contra os direitistas. Com a Suprema Corte, a Procuradora-Geral e a mídia, esses homens são chamados pelos israelenses de guardiões, o Estado profundo. A missão deles é conter o populismo e impedir avanços excessivos de governos de direita eleitos. Isso equivale a um veto. Tribunais barram reformas conservadoras. Os sionistas religiosos são considerados messiânicos. As nomeações são adiadas, travadas ou desqualificadas se não estiverem alinhadas com a agenda da esquerda. Para a direita israelense, isso nada mais é do que um Estado profundo, não escondido nas sombras, mas visível em salas e uniformes. O controle do Shin Bet é a joia da coroa de todo esse sistema. A nomeação de Zini ameaçava romper isso. Vamos explicar quem é Zini em instantes. Veja, Ronan Bar foi nomeado em 2021 durante o governo Bennett-Lapid. Ele era considerado uma escolha segura. Secular, refinado, cauteloso, um profissional de carreira sem posições ideológicas radicais. Para o establishment liberal, ele era um deles, mas o fracasso de 7 de outubro acabou com essa ilusão. O fracasso do Shin Bet foi catastrófico, sem avisos, sem alarmes, sem alertas. A própria agência que se orgulha de penetrar na rede do Hamas foi completamente pega de surpresa. Sim, tentaram culpar o governo, mas para milhões de israelenses não foi só Bar que falhou. Percebemos claramente as mentiras de Netanyahu. Foi toda a elite de segurança que afirmava saber mais. Netanyahu, com razão, culpou Bar pelo desastre. Bar respondeu acusando Netanyahu de tentar politizar a agência. O que seria uma demissão simples virou uma guerra constitucional, o que é insano. A Suprema Corte barrou a tentativa de Netanyahu de demiti-lo. Se você pensar, o absurdo é inacreditável. O raciocínio deles foi que o Shin Bet investiga possíveis ligações com o Catar e segue o associado de Netanyahu. O primeiro-ministro enfrenta conflito de interesses, pois o tribunal decidiu que o chefe do principal serviço de segurança de Israel não poderia ser substituído após sua maior falha, já que isso prejudicaria investigações que aparentemente Bar iniciou para evitar sua demissão. Imagine se após o 11 de setembro, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América dissesse ao presidente Bush que ele não poderia demitir o diretor do FBI porque o Bureau investigava seus aliados. Isso teria sido impensável, no entanto, em Israel isso virou lei. Bar, felizmente, anunciou que renunciaria, e discutimos isso na época, mas apenas em junho de 2025. Até lá, Israel enfrentou o Hamas em Gaza, o Hezbollah no norte e lidou com a situação interna sob um chefe do Shin Bet em quem o governo não confia. Por meses, a principal agência de segurança do país ficou quase paralisada no topo. E para a direita, como você pode imaginar, isso foi enlouquecedor. Há milhares de mortos, falhas foram admitidas. As elites protegem os seus e impedem mudanças. E nossos soldados, nossos homens, estão lá fora lutando sob essa liderança abismal. E é aqui que David Zini entra. Porque David Zini não é político, mas soldado de carreira, forjado em combate e membro da Brigada Golani,
Ele liderou a famosa Brigada de Infantaria, reconhecida por sua coragem, inclusive em Gaza, na Operação Margem Protetora. Ele fundou e comandou a Brigada de Comandos, que unificou as forças especiais de Israel em uma só unidade de ataque. Hoje é uma das principais ferramentas das Forças de Defesa de Israel. Sua reputação é incrível e os soldados o consideram rigoroso, porém respeitado. Ele valoriza detalhes como barba feita e equipamento checado, pois acredita que disciplina salva vidas sob fogo. Quando a guerra começou, em 7 de outubro, Zini, já aposentado, foi para o sul e se juntou à luta. A imagem de um general indo para a batalha, enquanto outros só faziam declarações, como Bar, marcou muitos israelenses. Mas o mais importante foi o fato de que ele havia alertado sobre o que iria acontecer. Em março de 2023, seu memorando sobre Gaza, antes ignorado, agora parece profético. Ele estava certo quando o sistema estava errado. Tudo isso reflete a visão dele sobre como Israel deve ser governado. Veja, incapazes de atacar seu histórico profissional, os opositores decidiram atacar todo o resto. O post da esposa dele no Facebook virou manchete. O pai dele, rabino de 77 anos, foi interrogado pela polícia após sua nomeação devido a comentários inflamados sobre a Suprema Corte. Aliás, todos opinam sobre a Suprema Corte. Os sermões do rabino dele foram citados como prova de messianismo. Os filhos dele, porque ele tem 11, foram rotulados nas redes sociais como extremistas. Até parentes distantes foram citados, e o serviço militar de um irmão foi visto como radical. Talvez o mais extraordinário da campanha contra Zini tenha sido a união de ex-chefes do Shin Bet para se opor a ele. Alegaram que ele era religioso, ideológico e messiânico demais. Mas vamos olhar para o que aconteceu sob a responsabilidade dessas pessoas. Lembre-se, todo esse ataque ao Zini é porque ele é um judeu religioso de direita e pai. Então, sem citar nomes, um deles presidiu o assassinato do Rabin. Ele não impediu Yagal Amir, mesmo após meses de alertas, sendo uma das maiores falhas de segurança de Israel. Ainda assim, tornou-se autocrítico da direita. Outro supervisionou o pós-desengajamento, período em que o Hamas se fortaleceu em Gaza, atentados e armas se multiplicaram sem controle e seu mandato levou às guerras dos anos 2010. Depois disso, surpresa, surpresa, ele se tornou um crítico de Netanyahu. O primeiro chefe religioso do Shin Bet foi aceito pelo establishment por compartilhar sua visão de mundo, sendo visto como traidor pelos religiosos. Ele ficou famoso por afirmar que os sionistas religiosos poderiam ser uma ameaça tão grande quanto o terrorismo palestino. A religiosidade só era aceita se seguisse a narrativa da esquerda. O último supervisionou anos de terrorismo de lobos solitários, minimizando o fortalecimento do Hamas e alertando sobre incitação da direita. Ele quebrou o protocolo ao intervir publicamente contra as reformas, tá bom? Nenhum deles era visto como ideológico ou inadequado. Ainda assim, Zini, que não tinha nenhum desastre no currículo, foi considerado assim. Todos eles queriam colocar a culpa no governo, porque essa é uma maneira fácil de se livrarem da responsabilidade, em vez de se perguntarem se talvez haja algo de errado em sua mentalidade. Quando os protestos eclodiram do lado de fora de sua comunidade religiosa, os meios de comunicação martelaram sua narrativa. Zini é radical, messiânico, inadequado para a democracia. O quê? A campanha não era sobre competência. Era sobre sua identidade religiosa. A luta estava, obviamente, disfarçada em linguagem jurídica. Demissões ilegais, nomeações conflitantes e procedimentos intermináveis. Era o mesmo roteiro da batalha pela reforma judicial de 2023. Quando a ideologia se disfarça de questão jurídica e é chamada de defesa da democracia, isso impede a mudança que acredito ser para melhor. Mas desta vez, graças a Deus, a máquina tropeçou um pouco. Quando a indicação de Zini chegou ao Comitê Grunus, presidido pelo ex-presidente da Suprema Corte, eles não tiveram opção. Seu histórico é impecável e sua integridade inquestionável, mesmo contrariados aprovaram-no. E, para a direita, isso é um avanço enorme, prova de que a máquina pode ser forçada a ceder. Após tudo que passamos com a reforma e o medo por Judeia e Samaria agora mais forte do que nunca, a importância disso não pode ser mais destacada. Veja, só na semana passada estávamos discutindo a possível soberania sobre a Judeia e Samaria e a importância disso. Uma grande parte do motivo pelo qual a soberania é tão importante é porque o Shabak não está fazendo seu trabalho direito, focando em ameaças internas como judeus de direita sem dar a devida ênfase ao terrorismo de verdade. Agora, as esperanças de soberania são frustradas, porque Trump disse que a anexação não ocorrerá durante a viagem de Netanyahu aos Estados Unidos da América.
É mais complexo do que simplificamos, mas eles buscam ampliar a paz com os Emirados Árabes Unidos e os Acordos de Abraão, apesar de tentativas de conselhos israelenses, como o Yeshá. Por enquanto, parece que eles estão deixando de lado a ideia de soberania sobre Judeia e Samaria para que, com sorte, possamos ter um acordo de paz com a Arábia Saudita. É por isso que essa indicação é tão mais importante, porque com sorte teremos alguém que realmente entende a importância do que está acontecendo em uma posição de poder. Zini é uma nação aberta que vai além de um homem. Ela reúne duas visões opostas sobre Israel. A direita prioriza a segurança. Sobrevivência antes da diplomacia. Dissuasão é força. Só o medo cria uma paz silenciosa através da força. As fronteiras importam. A erosão leva ao derramamento de sangue. Fé é resiliência. Religião não é messianismo, é força. Democracia é o governo da maioria. Governos eleitos devem governar, mas a visão da esquerda é um pouco diferente. Moderação em primeiro lugar. Legitimidade internacional como sobrevivência. Guardiões como protetores. Elites não eleitas devem conter a maioria. Colonos são ameaça. Sionistas religiosos vistos como desestabilizadores, ideologia perigosa. Crenças religiosas são extremismo. Democracia, como os tchecos, precisa anular líderes eleitos, mesmo que o tribunal não seja eleito. E o 7 de outubro expôs tudo isso. As elites se fixaram nos protestos judiciais e ignoraram o fortalecimento do Hamas. Por isso, o desastre ocorreu e a ascensão de Zini virou alternativa. Segurança antes das ilusões, fé antes do medo e força acima da fraqueza. Essa luta está, na verdade, demográfica, que é realmente desconfortável para muitas pessoas da esquerda acreditarem. A direita cresce enquanto a esquerda diminui. Os sionistas religiosos e judeus tradicionais têm taxas de natalidade mais altas. Com o tempo, o eleitorado vai se inclinar ainda mais para a direita, e todo mundo sabe disso. Cada nomeação bloqueada tenta adiar o inevitável. A aprovação de Zini é um terremoto político porque está quebrando o monopólio. Por décadas, o Shin Bet permaneceu intocado pela direita. Pela primeira vez, um sionista religioso barulhento e orgulhoso, pai de 11, liderará a organização. É uma vitória. O memorando sobre Gaza que ele escreveu e foi ignorado prova que a direita estava certa e o establishment cego. E há simbolismo nisso. Um homem com 11 filhos que lutou em Gaza e venceu antes de 7 de outubro, agora vai liderar o escudo interno de Israel. Ele usa kippah e realmente acredita nisso. É revelador. As campanhas de difamação, as manobras legais, a hipocrisia, tudo foi exposto. Todos veem que é só uma tentativa de afastar alguém diferente, não de defender a verdade ou a democracia. Para a direita, isso mostra, acima de tudo, que o sistema pode ser derrotado. Para a esquerda, é um duro golpe em sua longa estratégia de governar via instituições não eleitas. Para os americanos, isso pode soar familiar. A luta contra o Deep State é conhecida por todos. Fora de Israel, o custo de um julgamento ruim vai além de preferência política. São vidas perdidas na guerra. A guerra está durando tanto tempo por causa de uma perspectiva e mentalidade incorretas sobre o que e como lidamos com as coisas. E a direita, na minha opinião, tem uma chance muito maior de realmente vencer se ouvirmos o que eles pensam sobre as coisas, em vez de simplesmente rotulá-los como o inimigo ideológico. A história da indicação de David Zini é sobre muito mais do que apenas um homem. Trata-se de saber se Israel será governado pela maioria, pelo povo, pela direita, pelos que lutam ou pelas elites que se recusam a ceder, permanecendo atrás de telas com ideias sofisticadas de que colonos são mais perigosos que palestinos. 7 de outubro revelou o preço desse velho sistema. Enquanto as elites estão obcecadas com a reforma judicial, o que faz muito sentido, e em proteger os seus próprios interesses, o que não faz sentido, o Hamas se preparou em silêncio, e eles disseram isso publicamente. Foi por causa das reformas que eles se sentiram fortalecidos para entrar. Milhares morreram. E quando o governo nomeou um general que havia alertado sobre o perigo, a máquina que está sendo exposta simplesmente tentou destruí-lo. Difamaram sua família, rotularam sua comunidade, atacaram sua fé e, sem nada contra seu histórico, atacaram sua identidade. Essa não é uma história nova. Ser de direita em Israel, ironicamente, impede que você receba prêmios. Você nunca será reconhecida e sempre será vista como secundária por não pertencer à elite privilegiada. Mas a direita em Israel está crescendo e, por causa disso, apesar de tudo, ele foi aprovado. Não porque as elites queriam, mas porque não havia escolha. Finalmente, para a direita de Israel, é apenas um ponto de virada.
Prova de que o povo que luta, enterra seus mortos e acredita em fronteiras e destino não pode ser excluído para sempre. E isso não quer dizer que a esquerda não tenha perdido. Eles perderam muito, mas a direita contribuiu enormemente para esta guerra. Aos americanos, aviso: isso é um alerta e lição. A luta contra elites enraizadas não é abstrata aqui. Em Israel, é literalmente uma questão de vida ou morte. Cada erro de julgamento custa sangue. Priorizar os reféns e a ajuda significa que, por outro lado, perdemos soldados. A nomeação de David Zini vai além de uma simples designação. É um veredito de que o futuro de Israel não será definido pela hipocrisia, medo ou elites que mantêm o poder sobre a maioria. Ele será construído com a força, fé e vontade do povo judeu. É isso que queremos e precisamos. E é por isso que essa manchete é enorme. Porque finalmente estamos começando a reagir e colocar pessoas ideologicamente alinhadas nas posições certas de poder. Alguém que prioriza a segurança deveria liderar os departamentos de segurança. Deveria haver alguém que entende que, na verdade, os palestinos e as ameaças islâmicas são um problema maior do que os colonos judeus. O Shin Bet inventou toda essa história dos colonos. Eles podiam focar no Hamas, mas preferiram mirar no próprio povo. E embora, com certeza, internamente tenhamos algumas pessoas que fazem coisas erradas, esse não deveria ser o foco do nosso dinheiro, do nosso tempo, da nossa inteligência. Mais importante, isso não deveria ocorrer por meio de guerra. 2 anos se passaram e todos estão exaustos. Durante quase todo esse tempo, nosso chefe de inteligência não estava alinhado com o governo. Tomava decisões próprias e foi diretamente responsável pelo fracasso de 7 de outubro. E a mídia foi protegê-lo. E se isso não faz você entender ou perceber a importância da mídia reagir, do povo reagir, ou dessa nomeação específica, então eu não sei o que fará. Por isso estamos comemorando. Somos gratas. Apesar do que ocorre na Organização das Nações Unidas, de todo o drama e de sabermos que Netanyahu não planeja anexar Judeia e Samaria, ainda esperamos algum movimento. Mesmo sem declarar soberania, esse homem focará no que importa, enfrentando a ameaça interna à qual nós, israelenses, já nos acostumamos. Entrar em um ônibus, você pode ser atacada, você não sabe. Andar pelas ruas, alguém pode te esfaquear, você não sabe. E nós vimos quanta raiva e quanto tempo foram investidos em olhar para as pessoas erradas, lutando contra todos que tentaram se opor à reforma quando nós sabemos. Nós sabemos que a reforma realmente fazia muito sentido. A quantidade de energia que foi gasta transformando as pessoas erradas em inimigas, ao invés de realmente focar na única coisa que nos uniria. Ter um inimigo externo que só quer nossa destruição independe do que vestimos, seja religiosa, secular, idosa, jovem, sobrevivente do Holocausto ou bebê, eles nos odeiam igualmente. E ao invés de realmente focarmos nisso como ameaça, essa máquina tem focado na direita como ameaça. Na minha opinião, essa é a maior tragédia. Espero que, com essa indicação, vejamos uma mudança. E eu, por exemplo, estou super animada com isso. Eu sou Meira K e vejo vocês na próxima vez.